Olá, Pedro. Olá, Mia, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, hoje número 460. 460, Isso mesmo. 460. Yep. Hoje sobre uma lista que tu fizeste. Uma lista que eu fiz, bem ordenada e organizada, são com as 3 competências que é mesmo importante nós desenvolvermos, digo eu, para podermos ter melhores discussões na internet. Certo. E eu vou pedir o teu comentário em relação à lista e em relação à ordem que eu dei a estas 3 competências. E acho que vamos acabar a ter uma discussão interessante que vai meter de tudo, desde um post que tu achaste nojento até ao ballroom do Trump. Acho que vai ser uma discussão meio aberta e Até espero. comentários sobre a nossa vida, a nossa não, mas vida sexual de algumas pessoas. Sim, acho que vai ser interessante. Sim. Nas últimas semanas nós, claro que temos falado aqui dos nossos livros e hoje temos cá para os mostrar O Futuro És Tu, o livro que nós escrevemos a pensar em jovens, adolescentes e que está à venda em todo lado. O Futuro És Tu, está cheio de ferramentas e histórias sobre como definir objetivos e planos de ação e nem de propósito ao longo dos últimos dias tenho sido inundado de pedidos de pais, de jovens que falam precisamente sobre isto, sobre a dificuldade em se decidir o que é que se quer e como chegar lá. Então nós escrevemos este livro precisamente para isso. O livro tem o prefácio do Éder, que é um ótimo exemplo de alguém que utilizou algumas das estratégias que nós partilhamos no livro. Yeah. E espero que, se ainda não o têm, que o possam ter nas vossas bibliotecas para os vossos jovens lerem e fazerem os exercícios todos que estão aqui. O feedback que temos recebido tem sido muito bom, incluindo um feedback que é muito importante para nós, que é de alguns pais a dizerem-nos: o meu filho nem gosta muito de ler ou não tem o hábito de ler, mas agarrou no livro e alguma coisa o aprendeu porque ele está a ler e está a fazer Yeah. exercícios. E isso é muito bom. Isso mesmo. E depois temos A Mãe Está a Arder, Uhum. que é o livro sobre a maternidade na perimenopausa e menopausa e todos os desafios inerentes a essa fase da vida da mulher e não só, porque são desafios também para todos que acompanham a mãe Sim. nesta fase. Tem um pormenor muito giro que muita gente comentou, olha, Tem um leque. o marcador do livro é um leque. Sim, Portanto, este está também disponível em todo lado, sim. em todas as livrarias, online e físicas, e no dia 6 de novembro, às 6h30 da tarde, na FNAC do Vasco da Gama, vou estar a apresentar o livro. Portanto, para quem quiser juntar-se a mim para essa apresentação, vai ser muito bom partilhar algumas ideias e algumas coisas Sim. ligadas ao tema do A Mãe Está a Arder. Sim, no primeiro lançamento do livro no Porto, eu também estive presente, até me convidaste a dizer umas palavras sobre o livro e o lançamento foi um momento bonito, descontraído, foi mesmo muito bom. Apareceram dezenas de pessoas, muitos alunos, alunas, muitas pessoas que te acompanham há muito tempo. Acho que foi um momento mesmo bonito e, portanto, quem está na zona de Lisboa, se puder ir ter contigo no dia 6 de novembro, no às dia 6h30. 6 às 18h30 à FNAC do Vasco da Gama. Acho que pode esperar um momento bom de celebração. Preciso de pessoas lá comigo. Sim, um momento de aprendizagem e acho que também para quem gosta do teu trabalho também é uma oportunidade, para além de ter um autógrafo, de trocar algumas palavras contigo. Sim. Agora está na hora de irmos à minha lista. Isso mesmo. Então, aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, então, esta semana o tema do episódio é meu. E Teu. é meu, sou eu a escolher. Então é surpresa para ti. Pois é. Não sabes do que é que eu vou falar, pode ser qualquer coisa. Na realidade, eu quero-te pedir um comentário a um post que eu escrevi há uns dias nas redes sociais, e onde eu propus uma sequência de 3 competências
que eu acho que é mesmo importante nós desenvolvermos todos juntos. E, portanto, eram 3 competências, mas eu pensei um pouco na sequência. Portanto, a sequência não era arbitrária. Ok. Ok? E então, são 3 coisas. A primeira era cortesia na internet. Uhum. A segunda era pensamento crítico. E a terceira era cultura democrática. Ok. Ok, eu estava a pensar, assim, num contexto em particular, não é? Cortesia, Pensamento pensamento crítico e cultura democrática. cultura democrática. Eu estava a pensar num contexto em particular, ou seja, eu estava a pensar, era uma reflexão sobre ou pequenas discussões em que eu entrei na internet ou discussões a que eu assisti na internet Uhum. sobre temas variados, Uhum. ok? Alguns sobre política, não é? Que acho que está assim, a discussão política está a crescer muito nas redes sociais, em Portugal em particular, no mundo em geral, mas também a pensar noutras coisas relacionadas ou com parentalidade, ou com desenvolvimento pessoal, ou com finanças, coisas variadas. Uhum. E portanto, a minha reflexão era que competências é que são necessárias, é que é necessário nós desenvolvermos todos juntos para podermos melhorar a qualidade dessas discussões e elas de facto nos levarem a algum lado. E, portanto, apresentei essa ordem, depois de refletir Começa pela sobre... cortesia, Sim. sempre isso. Pronto, e a minha proposta era que se começasse que a primeira coisa era a cortesia. Ou seja, eu estava a imaginar um mundo onde até podíamos ter as outras coisas não estarem desenvolvidas ainda, não é? Portanto, não há pensamento crítico e não há cultura democrática. E começar pela cortesia. Uhum. E, portanto, gostava de saber o que é que tu achas sobre isso. Primeiro eu queria saber o que é que tu incluís ali na cortesia, porque tive aqui, enquanto estavas a falar, vários pensamentos em relação o que é que é necessário para Sa- mostrarmos Sim, cortesia. sabes quando tu trazes aqui para o podcast aquelas discussões sobre empatia versus simpatia? Uhum. Eu aqui estava a falar mesmo desta coisa mais básica, que é a simpatia, Uhum. que é de... Estou a falar de coisas tão básicas como não começar uma interação por insultar a outra pessoa, Certo. sabes? Por mostrar alguma deferência, alguma cortesia, usar algumas regras e convenções de interação social, sabes? Aham. Tratar-te com... tratar-te No como... fundo, aquilo que eu acho que a maioria das pessoas fazem quando é ao vivo, presencialmente e não atrás de um ecrã. É isso? sim, sim, É. sim, sim, no fundo é Que isso. claro que nem toda a gente, mas generalizando, eu diria que a maioria das pessoas sabem o que é essa cortesia inicial, ainda por cima quando não conheces a Certo. a outra pessoa tem uma opinião, diz alguma coisa que não é bem aquilo que estamos de acordo, mas não começamos logo por Ou idiota. insultar ao idiota, ou o Certo. seu burro, ou, não é? Certo, sim. Não começamos por aí. Sim, portanto, a cortesia de que eu falava era mesmo isso, era Certo. essa coisa muito básica e que às vezes até pode ser um pouco superficial, mas a proposta era que isso, sem isso, o resto depois, se calhar nem chegamos aos outros pontos. Mas isto Uhum. faz sentido para ti? Faz, Ou faz. é assim, tipo, é tipo uma mascarada? Ah, ok, agora vou ser cortês, é tipo, vou fazer de conta. Sim, eu acho que a cortesia permite-nos fazer uma pequena pausa, Uhum. não é? E permite-nos, se aceitarmos o convite da cortesia, também despertarmos um bocadinho de curiosidade em Hum. relação ao outro. E também a cortesia acho que traz mais regulação, Uhum. não é? E mais regulação numa conversa ou numa discussão, acho que promove uma conversa, um diálogo e uma comunicação mais agradável, mais consciente. Não é? E uma coisa que nós temos falado muitas vezes é a diferença entre a aproximação e o afastamento. E a cortesia cria um bocadinho mais de aproximação, não é? Hum. E sim, concordo contigo, eu acho que faz falta. Agora, eu admito que às vezes, ou muito, não é? Quando eu vejo coisas nas redes sociais assim que me despertam alguma coisa em mim, eu tenho que escolher, eu às vezes tenho conscientemente de que é escolher a cortesia. Uhum. Às vezes apetece-me, ainda ontem estava a ver ali um reel de um rapaz a falar sobre umas coisas com as quais eu não achei que ele estava a ser
agora vou dizer aqui, ele estava a ser nojento, Uhum. não é? Mas eu não fui lá escrever, estás a ser nojento. Hum. É, Estás a falar daquele rapaz, daquele personal trainer, com aquele vídeo onde ele basicamente estava a apresentar supostamente informação científica ah, para desincentivar mulheres de se envolverem sexualmente sim, com sim, homens. sim, Ou com vários homens. sim. Tinha que ser. Sim. Sim. E a forma como ela estava a dizer, mas pronto, eu até nem comentei nada, não é? Muitas vezes é essa a minha escolha, nem chega a ser. Ou seja, tu, quando observaste aquele vídeo, o teu primeiro movimento não é de cortesia. Não, de todo. Mas tu disseste se de facto decidisse, olha, vou fazer aqui um comentário, vou É. interagir com Ia isto. tentar ir por aí. Mas porquê que tu ias tentar? Qual é o valor disso? Não é? Porque eu estou a propor cá valor nisso, não é? Por isso é que pus em primeiro lugar. Não, precisamente porque, sabes, quando eu faço um comentário, alguma coisa online, se faço um comentário a um comentário que fizeram nas minhas publicações, ou se fizeram um comentário nas outras, agora estou a falar de um comentário um bocadinho mais elaborado, não é só um coração, umas palminhas a bater, não é? Eu tenho sempre em mente que há muitas pessoas que vão ler aquele comentário. Uhum. E primeiro quero ser o mais congruente possível nos comentários que faço. Às vezes também acho que tenho uma intenção de acrescentar alguma coisa à discussão e quero que aquilo possa ser considerado pelo maior número de pessoas possível, ou seja, quero promover o valor da aproximação e não do afastamento. Portanto, quando faço um comentário, tenho estas coisas em Mas, mente. mas se tu não usares cortesia, Uhum. o valor que tu queres acrescentar, não é? Que está ali, que é o conteúdo da tua opinião, hum, ele em princípio vai gerar menos impacto, não é? Sim, Porque se tu não usares consigo viver cortesia, com isso. aumentas a probabilidade de alguém do outro lado nem sequer chegar a interagir realmente com o teu Eu conteúdo, sei. porque já está muito pré-condicionado por tu seres bruta, ou seres, não é? Ou insultares, ou atacares, ou começares logo por não usar as convenções sociais, de, olha, eu vou começar uma interação contigo, eu não te conheço, deixa-me escrever aqui qualquer coisa É. que comece a criar um canal de comunicação. Uhum, Não é? uhum. Eu acho que muitas vezes a ausência de cortesia. Claro que eu consigo imaginar algumas pessoas que dizem, pá, isso é só convenção, até é só ruído, vamos logo ao que realmente interessa, que Sim, é. e podemos ir logo ao que interessa, sem haver insultos, não? Pode haver cortesia Sim, indo logo ao que sim, interessa. sim, a cortesia não precisa de ser uma coisa assim muito formal, muito floreada. Não, não, não. A cortesia às vezes é só, olha, às vezes é só começar por dizer, olha, boa tarde, ou, não é? Ou começar por criar um mínimo de enquadramento, É. ou começar por, olha, mesmo que eu não concordo com aquilo que tu disseste, começar por, olha, obrigado por teres partilhado a tua opinião, o que é que seja que demonstre que inicialmente eu estou a conceber aqui. A cortesia vem de um espaço de respeito, não é? Sim, claro. Não é? E eu até posso achar a tua opinião terrível, mas eu respeito-te enquanto pessoa. E Uhum. eu acho que a cortesia começa aí. Portanto, a minha proposta, eu refleti um pouco sobre isto. Será que não é um bocado pateta estar a pôr a cortesia em primeiro lugar? Uhum. Só que sem isto, não é que a comunicação fique impossibilitada, mas ela fica logo restringida à partida, não é? Sim. Não, Isto é diferente da dar graxa, que é, vou dar aqui uma grande graxa e para depois, subtilmente, não é isto, podes na mesma ser bastante direta. Uhum. Mas este início, acho que cria, sem este início, a coesão social começa a partir logo, mesmo antes de chegar a qualquer tipo de Ela está a discussão. partir, não? Sim. Sim, eu acho que estamos muito vítimas Hum. desta adrenalina, Hum. dopamina que dão estas discussões nas caixas de comentários, não Sim. é? Nós ficamos muito empoderados atrás da tela e do teclado, não é? E foi engraçado aquilo que tu disseste. Eu acho que não tinha pensado nisso dessa forma, que é a cortesia de que eu estou a falar online é a mesma que a maior parte das pessoas, mesmo que não utiliza online, utiliza presencialmente, Sim, não é? eu diria que sim, Sim. sim, É. sim. Só que
Eu acho que Porquê? Mas porquê que isso é diferente? Porque presencialmente eu sinto logo, se eu não for cortês contigo, vou logo experienciar depois o ser criticado ou ser rejeitado, enquanto que online não é bem assim. sim, não é, quando é online eu tenho mais tempo também, né? Hum, Quando é ao vivo não tenho assim tanto tempo sim, para formar a minha opinião ou elaborar sim, aquilo que há vou pessoas que dizer. são cheias de letra online e presencialmente nem conseguem articular uma ideia, Exato, é nem isso. manter um diálogo. Yeah, É, yeah, é isso. é. Que, no geral, que acho que as nossas necessidades transparecem quase mais online do que ao vivo. Como Hum, ao vivo tendemos a colocar mais capas e protegermos-nos hum, mais, mas assim as necessidades mais profundas, se calhar, nestes comentários que vemos, saltam muito, porque um julgamento que eu faço fala acima de tudo das minhas necessidades. hum, Se eu, né, tu estavas a falar daquele comentário desse, sim, desse, desse PT. Eh, a minha reação veio porque a minha necessidade olha, de respeito uhum. ficou colocada em causa, a minha necessidade de honestidade intelectual, a minha necessidade De de liberdade, da liberdade, era essa que eu estava aqui a pensar, que não aquilo era sei, um ato de não, mas eu não me senti mesmo. tentativa de controle. Sim, é É, isso, né. é. Portanto, havia várias necessidades que estavam por trás. Agora, eu consigo identificar isso e depois não vou lá, fazer um comentário, porque eu acho que o meu comentário ia ser apagado, tal Hum, como devem ter sido muitos, pelo que havia ali, porque era só pessoas a concordar. hum, Hum, mas acho que isso é uma reflexão interessante também para fazermos, porque se tomarmos consciência ok, a minha reação fala-me de mim e das minhas necessidades, isso depois ajuda-me nessa, ok, como é que eu vou exprimir isto de hum. uma forma respeitadora né, porque às vezes vou querer dizer alguma coisa. Quando eu coloquei aqui a cortesia em primeiro lugar, isso também fala das minhas necessidades, Claro. então, não é? E fala das minhas necessidades e das minhas intenções. Porque eu, no fundo, ao dizer, olha, eu acho que estas competências são importantes para nós melhorarmos as nossas conversas e podermos chegar a algum lado. Eu estou a falar das minhas intenções, que é Uhum. querer levar a conversa a algum lado. Ou seja, querer criar aproximação, querer criar consenso ou aproximação, descoberta de consensos e poder melhorar a eficácia da nossa organização social, não é? Para podermos viver melhor. Só que acredito que muitas pessoas não têm bem essa intenção. Portanto, imagina que a minha intenção é só fazer a outra pessoa sentir-se mal. Então, se calhar, cortesia não já até será Não, assim, contraproducente. coisas que eu acho que transparecem aí, também a necessidade de se sentir poderoso, Uhum, né? Ou de se sentir superior, quase. uhum. É isso que eu noto muito nesses comentários que não são, diz-se corteses? Como é que se diz em português? Eu Cortês, uso cortesias ou cortês? Como é que sou, é? sou cortês, É é um isso, comentário é isso. cortês. Sim. É, Quando as pessoas leem este meu post, né, há pessoas que vão dizer, bah, concordo totalmente. E outras não concordam. As que não concordam podem ter tendência a dizer, isto é só estúpido. Percebes? E não praticam a cortesia, porque para elas claro, não faz sentido. vão-te mandar à fava. Sim, só que pronto, como tu sabes, eu olho ali, por exemplo, uma rede social onde a cortesia, tipo, quase desapareceu, é o Threads, Ah, né? Que é. tenta ser, tipo, foi uma resposta ali do Instagram, Ao ao Twitter, Twitter, né? que Portanto, sim. quis ser uma espécie de Twitter. E no início até tinha algumas coisas interessantes, mas a discussão política está assim super acesa e ela é muito agressiva. E o que eu acho interessante é que, por exemplo, alguém escreve uma coisa assim, sei lá, um adepto fervoroso do Chega, escreve assim uma coisa mesmo daquelas tipo outrageous e não há ninguém que vá melhorar a imagem que tem ou do partido ou dos seus apoiantes com base naquela publicação. Pelo contrário, aquilo vai gerar uma série de ataques. E também vai gerar depois ataques aos ataques,
Ou seja, aquilo vai servir exatamente para quê? Mas é exatamente ao contrário quando alguém chega e vou fazer uma publicação a atacar as pessoas que votam no Chega. Aquilo, o que é que vai gerar? Em princípio, não há pessoas que votam no Chega e dizem, olha que interessante este ataque, vou mudar a minha opinião, não é? Portanto, às vezes, claro que nós temos muitas necessidades e às vezes a nossa necessidade é só, pá, olha, desabafar, não aguento mais, não é? Vou desabafar e ter uma sensação de realidade partilhada quando tiver um monte de pessoas a dizer, pois é, tipo, Claro. estou contigo. Ok, pronto, isso em si pode ser a intenção, mas se a intenção é mudar alguma coisa e afetar ou influenciar a opinião de pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, isso não vai funcionar. E eu acho que a cortesia é um primeiro passo para, não muda nada, mas começa a criar uma oportunidade de... E só depois é que o facto de eu estar a utilizar pensamento crítico e saber estimular pensamento crítico do outro lado, que às vezes é muito difícil, mas só aí é que isso se torna relevante. Senão eu até posso ser, ser fantástico a utilizar pensamento crítico, ser muito bom a fazer, sei lá, crítica de fontes e apontar que estás a utilizar uma falácia. Só que a falta de cortesia fez com que simplesmente do outro lado tu não gostes de mim, Se tu queres ser ouvido, Sim. usar uma comunicação cortês, assim posso dizer? Cortesa. Cortesa, uma comunicação cortesa. Cortesa. Isso. Cortês, sim. Usar a cortesia Sim. aumenta exponencialmente a possibilidade de chegares ao outro lado. É isso que estás a dizer. Sim. É. Sim. Não sei se é exponencialmente, mas pelo menos cria a oportunidade. Cria a possibilidade, a oportunidade. Ou não há nula. Ou não há Era a minha esperança a falar. Sim, ou não há nula. Porque só depois é que entra aqui o pensamento crítico. E depois eu pus em terceiro lugar a cultura democrática. O que é que eu queria dizer com isto da cultura democrática? É de tu teres assim muito enraizada a ideia de que todos têm direito à sua opinião. Embora algumas opiniões sejam antidemocráticas e é necessário ter muito cuidado para não dar demasiado espaço e peso a essas opiniões, porque essas opiniões vão corroer o próprio sistema democrático. Mas se eu tiver... Porque isto tem a ver com democracia, mas também tem a ver com desenvolvimento pessoal, não é? Tem a ver com noções de valor intrínseco e de que toda a gente tem valor, independentemente das suas opiniões, das suas crenças. E se estiver muito enraizado, eu tenho um bocadinho mais de espaço para dizer assim, ok, eu não concordo nada com isto, parece-me estúpido, parece-me idiota, parece-me disfuncional, parece-me ilógico. E está aqui uma pessoa do outro lado e que também tem direito a exprimir-se, como é óbvio, e tem direito a ser bem tratada, mesmo quando ela me está a maltratar. E eu acho que se estes princípios estiverem presentes, não quer dizer que porque depois há pessoas que ficam frustradas a dizer, Pedro, mas olha, eu uso cortesia, eu acho que me esforço bastante para utilizar pensamento crítico, para ser factual, ser lógico, fazer perguntas, mostrar a minha opinião de uma forma estruturada e que possa ser compreendida do outro lado. Eu tenho cultura democrática, não é? Eu dou espaço aos outros, eu não me coloco num ponto de superioridade. Eu sei que, à luz da democracia, nós somos todos iguais e temos todos o mesmo valor e os mesmos direitos e deveres. E, pá, isto mesmo assim não vai para lado nenhum, não é? Mesmo assim não consigo gerar do outro lado. Pelo contrário, depois tenho que lidar com pessoas que não estão a praticar a cortesia, não estão a usar pensamento crítico e não estão a ser democráticas na relação para comigo, não é? Portanto, isto pode ser bastante frustrante. Pode ser super frustrante. Acho que há algumas coisas que nos temos que lembrar. Estavas a dizer que o outro tem reconhecer que o outro tem o direito de exprimir a sua opinião, não quer dizer dar razão a essa pessoa. Não. Né? É mais uma espécie de aceitação que existem opiniões diferentes. Todos têm direito à opinião, é diferente dizer que todas as opiniões têm o mesmo valor. Exato. Porque algumas são estúpidas. Sim, exato. Não é? Sim, mas a pessoa em si... Estúpidas no sentido em que não são suportadas pela lógica, não são suportadas pelos factos, não é? Fonte, vozes na minha cabeça, não é? Sentido lógico, nenhum, não é?
Impacto da minha opinião, a ideia, se ela for implementada, terrível, não é? Portanto, esta opinião não tem... A pessoa tem o direito a ter esta opinião. Agora, a opinião não tem o mesmo valor de uma opinião que é sustentada em factos, é apoiada pela lógica, não é? É apoiada pela evidência, tem intenções positivas para todas as pessoas, ou seja, são ecológicas. Não, as opiniões não têm o mesmo valor. Sabes que uma das razões que acho que essa estas coisas são difíceis, e acho que são mais difíceis hoje em dia para muitas pessoas do que já foram, ah, que reside muito na utilização que fazemos e a forma como usamos, a forma que as pessoas se exprimem nas redes sociais, os beats, as coisas muito curtas, frases, memes, que eu acho que o nosso estamos-nos a tornar muito preguiçosos na forma como estamos a pensar. E essa preguiça faz com que a polarização tem muito solo fértil, porque nos polos temos mensagens muito simples, muito diretas, muito exprimidas. Sim. Não é? Quando ouvimos o André Ventura a falar, e se pronto, na minha opinião, na comunicação dele, existe pouca cortesia, pouco pensamento crítico e não há cultura democrática. Certo, Pronto, avaliando aqui das tuas estejas na comunicação que ele está a dizer, a utilizar tanto quando o vemos ao vivo como na comunicação nas redes sociais. Mas se eu sou um bocadinho preguiçosa no meu pensamento, é muito fácil apanhar aquilo, não é? E depois, quando alguém me convida a mais pensamento crítico, a mais discussão e diálogo acerca daqueles temas, eu não vou ter pachorra para aquilo, não vou ter paciência nem capacidade para me envolver numa discussão cortês, com pensamento crítico e cultura democrática. Sim, Não é? eu no outro dia partilhei um exemplo contigo que eu estava a acompanhar em algumas discussões nas redes sociais e que eu estava a achar bastante fascinante, que o Donald Trump está ali naquele processo Outro. de construir o seu ballroom, o seu salão de baile da Casa Branca, que é um projeto que aparentemente vai custar $300 milhões. Ele demoliu uma das alas, a ala leste da Casa Branca, para construir o seu salão de baile. Pronto, e ele este tem sido uma opção extremamente criticada por muitas razões, incluindo também pela razão orçamental, que vai-se gastar, numa altura em que o país está a lidar com uma série de dificuldades, vai-se gastar 300 milhões nisto. E apareceram algumas pessoas que eu achei uma discussão genial, porque algumas pessoas estavam a dizer, quer dizer, estão a criticar agora o Donald Trump por isto, mas não criticaram o Obama quando ele gastou $400 milhões a construir um corte de basquete na Casa Branca. E eu achei isto fenomenal, porque se tu usares o mínimo de processamento lógico, dizes... Espera lá. Espera lá. $400 milhões para construir um corte de basquete, quer dizer... não é? Quer dizer, eu ouço falar... Corte de basquete é esse. Sim, eu às vezes ouço falar, não é? Nos orçamentos, sei lá, quando constroem aqueles estádios incríveis que construíram no Qatar para o Mundial de Futebol, ou no Brasil, no Mundial, aqueles estádios incríveis, e dizem, quer dizer, não são valores desta ordem, é para fazer uma coisa brutal que vai levar 50 ou 60 mil pessoas. Tipo, que corte é este, não é? E... quer dizer, tu sabes que isto é só estúpido. E esta pessoa está a ser bastante estúpida. Estúpida no sentido que ela não está a pensar, obviamente, não é? E eu admirei que há pessoas que têm muita paciência e dizem assim, olha, até às vezes assim, olha, amigo, não é? Amigo, olha, de facto o Barack Obama mandou construir um corte que basicamente ele pôs 2 tabelas e fez uma marcação no chão e ele pagou isso do bolso dele e custou $500. Tipo, ele pôs 2 tabelas, como tu podias pôr aí num terreno que tenhas aí a tua casa. Pôs 2 tabelas e fez um risco. Portanto, não é 400 milhões, é $500. Só que
é difícil às vezes. Só que depois requer energia e capacidade para entrar numa conversa sobre isso, a pessoa, a outra vai só, olha, siga, não, nem sequer vai envolver-se num... Sim, não é? porque em princípio a outra pessoa diz assim, pois é, olha, eu não pensei bem isto, olha, vi o número e nem pensei, claro, isto não faz sentido nenhum. Não, a pessoa tipicamente vai começar a falar de outra coisa e vai mudar, Mas não sei vai quem falar, também. sim, vai mudar o assunto porque aquela sua primeira estupidez ficou muito exposta. Yeah. Só que a pessoa não lida com ela. O que te pode deixar, cria alguma frustração, não é? Eu acho que isto é sempre um convite a nós pararmos e revermos as nossas intenções, sabes? E eu acho que isso é uma das coisas que mais me ajuda quando eu estou sei, como tu disseste, tenho vontade de comentar alguma coisa, ou alguém escreve alguma coisa numa das minhas páginas e eu vou responder, é muito parar e dizer qual é a minha intenção e conectar-me com a minha intenção de aproximação e às vezes se eu não conseguir viver a minha intenção, então não escrevo nada. Então não escrevo nada. Sim, Não me essa tem sinto, sido cada vez mais a minha não me escolha. sinto com recursos para lidar com isto agora. Só que Certo. também sei que se todos decidirmos não escrever nada, há um momento em que parece que não há pessoas que tenham determinado tipo de E é aí projetos. que eu queria dizer, não é? O meu barómetro, Hum, aquilo que eu decido fazer para mim é que se for na minha página, ok. nas minhas coisas, a grande maioria das vezes eu respondo. Houve aqui umas situações. Mas às vezes respiras fundo e respondes depois mais tarde, quando tens mais Sim, sim, recursos, sim, não é? sim, sim, sim. Sim. Agora, assim, coisas random como Hum. PTs a dizer Sim, sim. disparates machistas, Sim, também. eu não. Sim. Se fores interagir com todos os disparates que vês, não fazes outra coisa, passas a ser uma profissional do teclado, não é? Sim. Sim, é uma, E há profissionais de sim, o ativista do teclado, depois não, como é que se diz? Um social warrior, não é? Depois não consegues Mas sabes, eu desligar. tenho um sonho que é Sim, que é sim. essa que descreveste um bocadinho com este exemplo aqui do Trump e do Aham. Obama agora de estar: "Ok, mas espera aí, isto despertou aqui em coisas em mim. Fogo, ele construiu um campo de basquete de 400 milhões, não sei o quê. Espera lá, deixa-me pensar mais sobre Sim. isso". Eu tenho esse sonho de que que possamos, usar essa, que haja assim algo em nós que espera lá, eu tenho que há coisas que me despertam tanta emoção, Uhum. deixa-me parar e pensar um bocadinho, Hum. pesquisar um bocadinho melhor e não me perguntar só ao Sim. ChatGPT, não é? Mas perguntar e pensar e questionar. Mas aí é que entra o pensamento crítico, não é? Claro. Sei lá, a capacidade, até às vezes, de fazer cálculo matemático, só para perceberes que há coisas que não fazem sentido, não é? Só, ou tentar conversar com alguém sobre isso. "Olha, o que é que tu pensas? Achas mesmo que é Sim. verdade?" E não alguém que depois é Ah, todo dramático se bem. claro que nós estamos a lidar com neste momento, acho que é um dos mega problemas sociais que nós temos, é a quantidade de pessoas que são analfabetas funcionais. Certo. Ou seja, que mesmo que consigam utilizar a cortesia, depois têm muita dificuldade em usar o pensamento crítico. É. E eu acho que isso pronto, acho que é um dos grandes projetos sociais do momento para todos nós, Claro. é estimular a educação. Então ontem estava a falar com um dos nossos filhos sobre isso por causa das aulas de filosofia e ele Hum, estava-se a queixar das coisas que ele tem que memorizar, hum, não é? Os diferentes tipos de argumentos e não sei o quê. E eles estão a aprender essas definições todas, mas não estão a aprender a argumentar, uhum, não estão a utilizar o conhecimento que supostamente estão a adquirir. sim. E isso também me preocupa, porque o que é que acontece? Que ele agora neste momento está a achar a filosofia só uma seca e eu tentar dizer, Contra olha, é filosofia é é, super sim. interessante, pode-te ajudar muito na forma E como não é só pensas, interessante, é é essencial. essencial, sim. É, e só que a forma como ele está a aprender sobre já o afastou, Uhum, não é? Para ele sim. agora ser conquistado pela filosofia tem que acontecer quase um milagre, Hum. não é? Mas e ele tem eu tive que o dar razão de que eu percebo que tu achas que isso Eu não acho faz eu sentido. acho que isso aqui já é outra discussão que ia saltar aqui já para um novo episódio, não é? Uhum. Que é os professores são, comunicadores profissionais a lidar com as audiências mais difíceis que existem Yeah. e, na maior parte das vezes, sem recursos de comunicação. Portanto, é uma tarefa que dificilmente pode, ter sucesso em muitas situações. Claro que há muitos outros que são excelentes comunicadores e,
Portanto, não vai ter sucesso e é essencial. Portanto, está aqui um desafio. Mas isso para ligar outra vez aqui aos teus 3 pontos, é que eu acho que para aquilo realmente poder ser o hábito, a norma, Sim. tem que começar na forma, na escola. Na escola e na família. Sim. Não é? Que são os primeiros sítios onde tu aprendes verdadeiramente a comunicar, não é? Eu espero que nós passemos aos nossos filhos estes hábitos e que estejamos a conseguir passá-los de forma eficiente. O hábito de ser cortês quando interages com alguém e de utilizar pensamento crítico, de não há só porque este pensamento me apareceu na cabeça deve fazer algum sentido. Não, muitas vezes não faz. Há que analisá-lo e melhorá-lo e testá-lo e de realmente conseguir viver a cultura democrática. A cultura democrática não é só no dia das eleições e lá pôr o voto, não é? A cultura democrática é no dia-a-dia, nas nossas interações. Sim. Ou seja, gostaste da minha lista, é isso? Eu gostei. Tá Sendo que ontem, quando estava a ter essa discussão, já agora foi chamada de chata. Sim. Mas sim, acho que sim. Acho que também uma boa... É assim um pequeno guia que podemos ter realmente. Foi por isso que lembrei da conversa ali com o nosso filho, de termos presentes nestas pequenas conversas também, sem ser nas redes sociais. Sim, e se calhar para terminar só ficou muito aqui uma chega importante que tu fizeste, não é? Que tu disseste que quando estás a interagir com alguém nas redes sociais, que não por uma mensagem direta, não é? É uma discussão pública e outras pessoas estão a assistir. E às vezes o facto, por exemplo, de eu ser cortês com alguém que não o está a ser comigo, perante quem está a assistir à discussão, diz alguma coisa sobre mim e diz alguma coisa sobre outra pessoa. Certo. E eu também me posso lembrar disso, de que eu tenho aqui um público e eu estou a comunicar com esta pessoa, mas estou a comunicar com muitas outras, e às vezes as discussões tornam-se muito abertas e de repente estás literalmente a comunicar com milhares de pessoas em simultâneo. E também nos podemos lembrar disso no momento em que estamos a escrever as nossas respostas e as nossas reflexões e os nossos pensamentos. Pensei muito nisso no outro dia, porque li partilhei um reel onde li um trecho do livro A Mãe Está a Arder, que é um trecho sobre sexo. E alguns homens, aquele reel chegou assim a muita gente, e alguns homens fizeram alguns comentários. E eu olhei para os comentários e por acaso não comentei, mas sorri porque pensei, fogo, esta pessoa está a revelar muito sobre a sua vida pessoal sem saber. Sem eu entender. Lá está, porque não está a usar pensamento crítico e não está a perceber o que é que está a dizer sobre ele próprio, não é? Pois. Bom, tema para outro episódio. Isso. Sim, boa. Obrigada, Pedro. Sim, obrigado pelos teus comentários. Acho que ajudou a refletir aqui um bocadinho sobre esta lista. Espero que ela seja útil e que possa gerar também comentários. Esta lista está longe de ser consensual e eu acho que eu próprio podia organizar aquilo com outra ordem, não é? E, portanto, esta foi aquela que eu escolhi. Se acham que a ordem é diferente, partilhem connosco. Mandem-nos uma mensagem, façam uma partilha nas redes sociais e coloquem lá os nossos tags para nós vermos e vamos a isso. Gostemos ou não, estamos juntos nisto tudo, não é? Continuemos rumo à vida mágica. Sim. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida